Quando você faz uma operação policial contra alguém como consequência de uma tarifa imposta por um líder no exterior, isso você está tomando essa pessoa como refém, é comportamento de bandido, é comportamento de mafioso, que é efetivamente o que é o Alexandre de Moraes. Que o Alexandre de Moraes será sancionado debaixo do Global Magnitsky Act por violações de direitos humanos, vai ter todos os ativos dele no mundo inteiro congelados de qualquer instituição bancária que opere dentro dos Estados Unidos, que são todas, cartões de crédito, a proibição de negócio com qualquer empresa americana que impede ele de ter conta na App Store, na Google Play Store. Eu acho que o Alexandre vai sofrer essa consequência. Num segundo momento, a esposa dele, Viviane, deve ser sancionada junto com as suas empresas, seu escritório de advocacia também. Ou talvez no primeiro momento, né? Ou talvez num primeiro momento juntamente. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Lucas Pavanato resumiu bem o que foi a segunda-feira. Boletim diário tirânico do Alexandre de Moraes. Censura do Bolsonaro por aparecer em redes de terceiros. Bloqueio das contas e Pix do Eduardo Bolsonaro. Intimação para advogados de Bolsonaro explicarem declarações para a imprensa sobre o risco de cadeia. Em 24 horas, esse homem assassinou a democracia brasileira. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes bloqueou seus bens e contas bancárias. No sábado 19, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou bloquear os bens móveis e imóveis do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, assim como as contas e a chave Pix. Em virtude da decisão, até o salário que Eduardo recebe como parlamentar ficará retido. Durante a entrevista ao podcast Inteligência LTDA, Eduardo Bolsonaro ironizou, Moraes acabou de bloquear minhas contas bancárias, mas obviamente em nome da democracia. Fecha aspas. Eduardo Bolsonaro também falou sobre as próximas sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Com base nas conversas que vocês estão tendo com as autoridades aí dos Estados Unidos, quais são as próximas sanções previstas para o Brasil ou para autoridades brasileiras? Olha, mais uma vez, quando entra, né, na alçada do Trump, quando ele puxou, né, para a atribuição dele. Eu, no começo, eu nem sabia se o Trump ia fazer isso ou se poderia também delegar para o Marco Rubio, que o Marco Rubio também tem poder para a aplicação de algumas medidas dessas diplomáticas, de sanções e etc. Mas a partir do momento que ele puxa para baixo da alçada dele, aí é só com ele, né? O máximo que eu e o Paulo a gente pode fazer é dar opinião, encontrar com interlocutores, nos reunirmos, né, com algumas das autoridades que frequentam o Salão Oval. Mas o que está para vir por aí... Vou dar um palpite? Se não me engano... Quero palpite. Diga. Eu vou dar o meu palpite para você. Eu acho que o Alexandre de Moraes será sancionado debaixo do Global Magnitsky Act por violações de direitos humanos. Vai ter todos os ativos dele no mundo inteiro congelados de qualquer instituição bancária que opere dentro dos Estados Unidos, que são todas, cartões de crédito, proibição de negócio com qualquer empresa americana que impede ele de ter conta na App Store, na Google Play Store, usar Microsoft Teams, viajar em companhias aéreas, que quase todas têm base nos Estados Unidos, enfim, fazer negócio com qualquer empresa que seja americana, tenha sede nos Estados Unidos ou tenha de sua propriedade pessoas dos Estados Unidos. Eu acho que o Alexandre vai sofrer essa consequência. Num segundo momento, a esposa dele, Viviane, deve ser sancionada junto com as suas empresas, seu escritório de advocacia também. Ou talvez no primeiro momento, né? Ou talvez num primeiro momento juntamente, e em seguida, dependendo da resposta das autoridades brasileiras, principalmente dos ministros do STF, eu acho que os próximos a serem sancionados vão ser primeiro o ministro Barroso, como presidente da Corte, junto com o Paulo Gonet Branco, procurador-geral. Depois eu acho que na lista está o Gilmar Mendes, e as sanções vão gradativamente atingindo um a um até que o Supremo Tribunal Federal esteja todo asfixiado financeiramente. Posso e a partir daí vão ser para os líderes do Congresso. Mas, Eduardo, você não conseguiria prever esse efeito rebote que tem nas intervenções do Trump, como aconteceu no Canadá, por exemplo, de ele interferir e a esquerda ganhar com isso? Você não imaginou que isso ia acontecer no Brasil também? Acontecendo em todos os países. Está acontecendo em todos os países. Eu não posso Quais são todos os países? Quais são todos os países? Canadá... Onde mais? Canadá? México?
Onde mais? México se Não, fortaleceu, México Petro se fortaleceu. Não, o México todos já estava liderando as se pesquisas. fortaleceu Não deu nada no brutalmente. A Petro se fortaleceu brutalmente, estava quase acabando o governo, deixando. Mas Vários Eduardo, países. México. o Eduardo Petro não chegou à eleição. Petro não pode se reeleger. Não, mas Todos os países foram com ele. o sucessor ia perder e subiu um monte na pesquisa, vários países. Mas o que está acontecendo... Você só citou o Canadá. Groenlândia com Não teve vários a países. questão, E o a Canadá questão da teve um Groenlândia problema de também. eleição subsequente. Não, porque as coisas precisam ser verdadeiras aqui. Essa questão... Vai, vamos Paulo, lá. dá a Qual sua foi o verdade pra país gente, que então. As pessoas... Vamos lá, Se quiser, vamos lá. Vamos Sim, sim. etiquetas. Vamos lá, me Tô louco mostra pra como é ouvir. que é etiqueta. Quantas Bora vezes lá. você vai me interromper? Vamos lá, Paulo. Tô comendo jujuba, Vamos pode lá. falar, Paulo. Continua comendo jujuba, então. Isso. É importada, não? Não, a gente não tá com esse... É? Produção Não. nacional. Produção produção nacional, nacional. Isso. Produção Prejudicada nacional. Isso é agora com as importante. tarifas, É inclusive. importante. E Exato. depois o Eduardo Vai ser completa. impactado. Isso. Por favor. Então, vamos lá. O exemplo que você está citando é o do Canadá, do poliedro. Né? No primeiro momento, é fato que o Trump atrapalhou a eleição do poliedro. Só que a eleição estava acontecendo durante a treta. No Brasil, a gente tem eleição no ano que vem. Você teve num primeiro momento, olha que coisa interessante. Eu vou pegar a pesquisa da Quest, e com o nariz aqui torcido, porque eu não confio muito em pesquisa da Quest, né? Pesquisa do Instituto Rede Globo, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos pegar o dado da Quest. Imagina como é que é no mundo real. No dado da Quest, a aprovação do Lula subiu 3 pontos no momento inicial do negócio. No restante do Brasil, se você pegar todas as regiões do Brasil, todas elas, o Lula não subiu em nenhuma delas. Isso com, eu tenho que dizer aqui, a Rede Globo falando o dia inteiro, fazendo jornalismo porco que eles fazem, e é por isso que os podcasts estão bombando, porque a Globo desistiu de fazer jornalismo de verdade. Então, jornalismo porco da Rede Globo, William Bonner fazendo a vergonha que ele faz, o dia inteiro da Globo News fazendo aquele chorume. E aí, com isso e mais, uma fortuna, robôs, uma fortuna de impulsionamento pela Rede Globo, pelo PT, perdão, nas redes sociais, o maior gastador depois do governo em impulsionamento de postagem, segundo o próprio jornal o Globo, olha que coisa, foi o PT. Com isso, o Lula só conseguiu subir 3 pontos e, mesmo assim, a única região na qual ele subiu foi o Nordeste, foi o Sudeste. Agora, você imagina, depois disso, nos monitoramentos de rede social, você já vê uma favorabilidade às tarifas muito grande. Quando a gente conversou com o Departamento de Estado sobre as pesquisas que tinham saído naquele dia, a gente levou um número mostrando, número da própria Quest, um número mostrando que, talvez esse seja da Atlas Intel, para eu ser preciso aqui, que 4 entre cada 10 brasileiros apoiavam tarifas contra o próprio país. O que, se você parar para pensar, você separa o Brasil em 2 grupos. Eu vou ser legal aqui com o Demori, vou separar o Brasil meio a meio, metade apoia o Bolsonaro, metade não apoia. Acho que não é bem isso, mas vamos separar assim. Se 4 em cada 10... Na verdade, a maioria não apoia nenhum nem outro. Né, Paulo? É verdade. Sim, não, só para... Problema Desculpa nada. a Mas tem que parte. votar em algum dos dois. Tem que Tudo votar em bem, algum dos dois. certo, Você mas separa- a gente você tem aí separa dois 20% que para cada votariam no lado, a Bolsonaro. maioria... Atlas Intel, Tudo bem, mas Atlas Intel de 11 a potencial 13 de eleitor. junho, o segundo- 62% Mas é o consideram segundo- tarifas injustificadas, então não é verdade que é 4 em cada 38. 10. Genial Quest, 79% Não, mas você acabou de dar o dado, rejeitam que as tarifas. 38% é cerca de 4. Sim, não apoiam as cada tarifas. 10 cerca de Ó, 4. eu não quero... Isso arredondou pra isso é 40, Eu arredondamento. entendi, Então, cerca. apoiam as tarifas, é isso? Não 38 apoiam. É não 4 em apoiam. 10. Perfeito. Tá? 38% são 4 em Isso. 10. Arredondamento aqui. São contra as tarifas, é Chamaricota. isso? Isso. 4 em cada 10 são favoráveis às tarifas, consideram as tarifas justificadas contra o próprio país. Isso Não. foi no momento zero. Não, é Meu o contrário. ponto, É o contrário. o ponto central nessa história É o contrário. é 4 em cada 10, 38% são 4 em 10. Tudo Meu bem, Deus mas do céu, mas não tudo precisava bem. ter pro MIT Mas pra- você tá torcendo, a imensa maioria é contra, meu camarada. A maioria é contra. Mas eu não disse que a maioria é a favor, Sim, meu Deus do perfeito, céu. perfeito. Eu não tô torcendo, é que você não tá ouvindo. Perfeito. Vilela, ajusta o som aí do áudio do cara. Tá ajustado aqui. É que eu tô Vamos lá, comendo finaliza muita então, jujuba. Paulo. O mais ponto um. central dessa história, para eu poder concluir sem uma interrupção, porque hoje eu tive uma aula de educação aqui, depois de anos de televisão, aprendi com o pessoal da TV Lula que não pode interromper os outros. Então, deixa eu explicar aqui. O ponto central nessa história é que, num primeiro momento, já houve um apoio muito superior ao que se imaginava, 4 em cada 10. Tá? E num segundo momento,
nas redes sociais hoje, você já tem levantamentos mostrando que o apoio tem aumentado. Depois que as sanções vieram em cima dos ministros, esse grau de apoio aumentou. E você vai ver muito em breve, talvez no dia 3, não sei o que o pessoal está decidindo, uma movimentação de rua gigantesca em suporte a essa história. Lembrando, o processo eleitoral é só no ano que vem. Agora, ainda que fosse uma medida extremamente impopular, eu não me importo, eu pessoalmente não me importo, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro vai concordar comigo, ele complementa aqui, se for uma medida imensamente impopular, que restaure a democracia no Brasil. Nem a medida para as ações, Diogo, e aí respondendo o Diogo, que eu acho que fez uma pergunta inteligente, a medida para as ações não pode ser meramente um cálculo eleitoral. Existem coisas mais importantes do que se algo é eleitoralmente bom ou não. O que a gente está buscando é o restabelecimento da democracia no Brasil. E se as pessoas, num primeiro momento, não entenderem o remédio amargo, não importa. Ainda assim, se esse for o remédio para a restauração da democracia no Brasil, eu acho que ele é adequado, ele deve ser tomado. E o Eduardo complementa isso, ele acha que não, que sim ou que não. Eu estava falando, na verdade, se nada for feito, a gente sequer vai ter uma eleição ano que vem. Né? Vai ter um teatro das tesouras. Eu vi O essa PL, declaração meu partido, ele é um tua. recordista de ações. Eduardo, eu vi Oi? essa declaração tua, acho que foi na CNN, né? Que de como tá, não meu vai ter. entendimento é o seguinte, né? Não vai O ter eleição PL, ano que vem. Vilela, ele é um recordista de ações dentro do STF. A esmagadora maioria delas, por falar. Você vê a todo momento, Gustavo Gaia tem problema, Nicolas sofre condenação, eu também estou lá dentro. Eu estou respondendo a um PAD da Polícia Federal, sendo que eu estou licenciado da PF desde 2015. Aliás, É a Eduardo, primeira vez na história que nós estamos vendo um processo administrativo da Polícia Federal contra um servidor que não está exercendo as funções da Polícia Federal. Eduardo, eu queria aproveitar deputado sobre federal isso. ainda por cima. Agora, você imagina se um deputado federal, que tem no artigo 53 a garantia da imunidade parlamentar, ele está sendo processado administrativamente, porque ele chamou o super sensível delegado Fábio Schor de cachorrinho, né? E depois eu coloquei um outro adjetivo, porque eu achei injusto com cachorrinho, né? Não vou repetir aqui. Mas você imagina só a população para dar opinião na rede social. Tá, Tem Eduardo, como você dizer que isso daí é uma democracia. A liberdade de expressão está na base da democracia, porque a democracia ela pressupõe reformas frequentes, e você só consegue reformar aquilo que você identifica como errado. E para Como você fica- identificar como errado, você tem que falar, você tem que debater. E esse é o Brasil que a gente está vendo hoje. Eduardo, aliás, aproveitando que você falou sobre isso, quando a gente teve as tarifas, né, no fim das contas, os efeitos imediatos foram, logo em seguida, a tornozeleira do Jair Bolsonaro. A gente viu um aumento, ainda que pequeno, Sim, eu vi a cara do Paulo, mas foram alguns dias depois, né, Paulo? Não, mas que eu tô Calma. chocado com você admitir no ar que o Alexandre Não, eu não estou de Moraes admitindo botou na nada. Eu estou tornozeleira do preparando, eu não estou Bolsonaro admitindo nada. Eu estou preparando como uma pergunta. retaliação à tarifa do Trump. Eu não estou Porque admitindo. se for isso, Paulo, Paulo, você está é me o interrompendo refém. agora exatamente Jair como você Bolsonaro estava é o reclamando refém do antes. Alexandre de Moraes. Não, com licença, Paulo, é o seguinte. Eu estou dizendo o que aconteceu. Os efeitos dessas tarifas... Você falou consequência, né? Consequência é efeito. Bom, é só ler, né, as decisões que citam, Mas inclusive, então você está Trump... Não, Não, Você calma. está concordando que a Não, não estou concordando consequência com nada. da tarifa escuta, foi Peraí, escuta minha pergunta, por ex-presidente favor. feito de refém por um tirano. Não, Que calma. loucura, Diogo. Não Que tô loucura fazendo... de normalizar um troço desse. Peraí, Paulo, Que deixa O juiz que normalizar, decide em retaliação eu a uma quero medida saber- contra o país. Mas, eu Paulo, quero- só deixa ele terminar a pergunta. por vamos lá. favor. Paulo, come pergunta uma pro jujuba Eduardo. aí, fica calminho, Vamos deixa lá, a gente vamos lá. perguntar. No fim das contas, ele estava Eu não me tenho interrompendo. jujuba. Aliás, eu não te interrompi com essa frequência quando você estava falando, Paulo. Não, eu tô concordando com você aqui, na Não, verdade. eu chamando a atenção do que você tá dizendo. eu tô Capricho. enumerando aqui fatos sequenciais, tá? Coisas que aconteceram. O Eduardo disse que ele esperava que as tarifas tivessem o efeito de que os empresários pressionassem o governo, a justiça, não sei, o Congresso, a tomar iniciativas que interrompessem, digamos assim, o processo contra o Jair Bolsonaro. Mas as consequências... É o que eu espero, que a gente tiver como solução, Diogo. Ok, tudo bem. As consequências foram, primeiro, a gente teve uma operação que resultou aí na tornozeleira em Jair Bolsonaro. A gente viu um aumento, ainda que pequeno, como disse o Paulo Figueiredo, da popularidade de Lula. A gente teve uma onda, né, de apoio a todos aqueles que se opuseram a essas tarifas. A gente tem aí, Eduardo, imagino que você concorde com isso, uma dificuldade maior para que você possa voltar ao Brasil nesse momento,
né? Então eu queria saber o seguinte, no fim das contas as tarifas ou essa pressão ou esse lobby que vocês fizeram nos Estados Unidos tiveram um efeito contrário, diametralmente oposto ao que vocês esperavam, né? E eu queria saber também qual é o futuro, qual é o seu futuro político daqui para frente. Diogo, eu não estou preocupado com o meu futuro político, né? Eu estou disposto a morrer no exílio aqui nos Estados Unidos para levantar essas bandeiras de liberdade, porque eu estou vendo um povo desesperado à beira de uma Venezuela e não tem mais a quem recorrer. É por isso, mais uma vez, que eu agradeço ao Trump. O Trump está entrando nesse jogo e está sendo o fator que está mudando esse tabuleiro todo, né? Então, eu não estou fazendo cálculo eleitoral, eu não estou fazendo cálculo político. Para mim, pouco importa a questão de desgaste ou não. Para mim, importa se a gente vai soltar aquelas velhinhas que estão presas. Para mim, importa se o brasileiro, né, não vai estar fadado no futuro a ser igual Cuba, onde tudo que você faz, né, todo fruto do seu trabalho, vai para um ditador e você não pode sequer reclamar disso. Essa que é a minha preocupação. Se eu vou ser eleito senador, deputado federal, presidente, qualquer coisa que seja, muito antes disso, passa, né, essa situação de agora. Eu tenho dito, as próximas semanas, os próximos meses, serão vitais para as próximas décadas do Brasil. E eu estou disposto a fazer o sacrifício, eu me preparei para esse momento. O Alexandre de Moraes acabou de bloquear minha conta, não vai encontrar nada lá, Alexandre de Moraes. Não vai encontrar nada lá. Você pode vir para cima de mim, vocês podem aí, como tem muitos jornalistas, né, toda hora. E aí, o seu visto, como é que é? Como é que não é? E o passaporte diplomático? Pode tirar isso tudo. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Pode prender o meu pai. Eu não vou mudar minha conduta. Eu já estou adiantando para vocês. E realmente, Diogo, né, o Brasil é o único país que responde com prisões e censura, porque Alexandre de Moraes estava fazendo mais censura em cima do Rumble, estava mandando expediente para o Rodrigo Constantino, mesmo se recuperando de tratamento de câncer, né? Algo totalmente desumano, em que pese meu coração partido em virtude dessa maldade. Eu acho que fica escancarado para todo mundo que realmente o que o Trump fala na carta dele, da crise institucional brasileira, ela é verdadeira, da questão da caça às bruxas. Então a gente tem que resolver esse problema. Eu não sou responsável pela tarifa. O Alexandre de Moraes é responsável pela tarifa, juntamente com o Lula, né? Mas o Lula, ele sempre foi uma pessoa coadjuvante. Ninguém se importa muito com o que o Lula fala. O Lula é o bêbado da rua, né? Você vai passar lá para comprar pão, tá o cara lá reclamando do outro lado, te xingando de tudo, e você não dá muita bola para isso. Vira e mexe, você pode até às vezes repreender, mas toca a tua vida. O Alexandre de Moraes, sim, ele é o grande responsável. E como eu falei, né, a solução do problema não é o que eu espero. A minha fala aqui é o seguinte: para que nós tenhamos a inteligência de identificar o problema de maneira correta e acionar as alavancas para solucioná-lo, o empresariado não tem que vir aqui nos Estados Unidos. Me desculpe, né? Até colegas de partido estão fazendo uma delegação para vir aqui junto com parlamentares do PT. Não vão conseguir resolver nada. A nossa embaixadora não é recebida aqui. O Alckmin não tem interlocução aqui. E eu adianto para vocês, não haverá recuo, porque para que ocorra uma mesa de negociação, o Brasil tem que dar um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump. E aí a minha sugestão é, deixem o Congresso votar a anistia. Se quiserem sacrificar o país inteiro para, né, achando que vale a pena deixar a senhora Iracina Gás, a da Gilza, né, e vários outros na cadeia para talvez morrerem igual Clezão, se acharem que isso vale a pena, paciência, né? Não serei eu que vou cooperar com esse regime e dar ali um apoio para que o país continue pagando altos impostos para sustentar as viagens do Lula, né, a interferência do Lula no judiciário da Argentina, pedindo Cristina livre, a interferência do Lula que mandou o avião da FAB pegar uma corrupta condenada no Peru, né, a ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. E depois ficam dizendo que nós interferimos na soberania. Os Estados Unidos estão apenas se protegendo. Mas não foram vocês que foram aos Estados Unidos para fazer esse lobby? Diogo, o Moraes mandou o mandado de prisão, um minutinho, para a Flávia Cordeiro, cidadã americana, porque ela tuitou daqui dos Estados Unidos. O Moraes não gostou e mandou prender. Vocês acham que o Trump vai olhar isso como? Chutaram empresas americanas daqui como X, né? Não deixam a Rumble vir para cá, a não ser, né? Aí tem já as condições, tem que bloquear o Alan dos Santos, o Terça Livre, esse e aquele. Uma violação clara da primeira emenda. Vocês realmente acham que o Trump vai olhar para essa situação e vai entender com normalidade? Só um líder fraco, como o Joe Biden, entenderia isso daí como normal. E no Mas, máximo deputado, daria
empresas, da Embaixada dos Estados empresas Unidos. norte-americanas, O plano quando se sempre instalam em foi outros esse, países, tá, não gente? tem que cumprir a Nunca primeira emenda, houve- né? Hein, Paulo, só um pouquinho. Empresas americanas, quando se instalam em outros países, não tem que estar olhando para a primeira emenda, Eu gente. queria voltar É para a lei pergunta local, do né? Diogo antes de responder a sua. Que a do Diogo eu acho que tem um complemento importante de fazer. Perfeito, vai. Ô, Diogo, o plano sempre foi, desde o início, baseado em duas premissas básicas, tá? Premissa número 1, o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então não há surpresa nesse momento. A premissa número 2 é que o Lula sempre vai fazer cagada diplomática. Então eu posso dizer a você que até agora o plano está funcionando perfeitamente, inclusive as suas consequências. Era sabido que o Alexandre ia reagir. Era sabido, como você explicitou muito bem, que ele ia fazer o presidente Bolsonaro de refém. Agora está, inclusive, saiu Eu uma não decisão usei enquanto essa a gente palavra, estava só aqui no não ar, que ele coloque tem que palavra na minha explicar. boca, por favor. Não, é que eu não usei essa palavra. É que você disse que eu falei isso. Não, eu a palavra é minha. Ok. A palavra é minha. A palavra é minha. O que você disse foi que a consequência das tarifas foram a operação contra o presidente Bolsonaro. Isso você disse, não disse? Bom, Tá gravado, o pessoal vai poder voltar. Sim. Ótimo. O Então- documento que então, ó, não, vai ser preso, embasa vai ser a preso, operação Eu não quero parar cita opinião Trump, democrática. Também não quero te mandar cita pra a prisão, chantagem, Diogo. cita a Você é um bom chantagem que é jornalista. feita por meio das tarifas, exatamente. Você é um bom jornalista, então não quero te mandar para prisão. Mas quando você faz uma operação policial contra alguém como consequência de uma tarifa imposta por um líder no exterior, isso você está tomando essa pessoa como refém. É comportamento de bandido, é comportamento de mafioso, que é efetivamente o que é o Alexandre de Moraes. Então, só para deixar claro, o plano sempre foi esse. Nós sabemos que nós estamos lidando com um gangster e que, portanto, ele vai se comportar como um gangster. Agora, o que tem sido extremamente positivo, e essa é a consequência, o que tem sido positivo é ver, por exemplo, hoje, a reunião da bancada do PL falando de forma uníssona em anistia, vendo a bancada do PL no Senado falando de forma uníssona em impeachment de Alexandre de Moraes. Ver a forma positiva como milhões de brasileiros estão reagindo. Porque, no final das contas, e esse é o plano, Diogo, esse é o plano Demori, esse é o plano Vilela, o que nós estamos fazendo é simplesmente tentar dar condições para que as instituições e o povo brasileiro reajam. Porque nós não vamos conseguir resolver o problema aqui dos Estados Unidos. O que nós vamos conseguir é dar alavancas de negociação para a população brasileira possa reagir, e para que a oposição brasileira possa reagir, uma oposição que estava acuada, uma oposição que estava sem forma de negociação, uma população que estava desacreditada. E hoje nós estamos recebendo milhares e milhares, mais do que a gente consegue dar vazão, de pessoas nos agradecendo. Eu estou aqui andando nas ruas da Flórida e as pessoas me abraçando, pedindo para tirar foto, dizendo que é herói, você é o salvador do Brasil. E eu falo, não sou, porque quem vai ter que salvar o Brasil vão ser as pessoas que estão no Brasil. Pensem no seguinte, nós somos pilotos de B-2 Spirit. A gente consegue daqui lançar bombas bunker busters que vão atacar e vão destruir uma instalação. Mas o Brasil precisa de ocupação. E quem vai ocupar a infantaria, que vai ocupar, vai ser o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa colocar pressão nos seus... Em primeiro lugar, o povo brasileiro precisa conversar com as pessoas na rua, conversar na padaria, conversar no trabalho, conversar nos seus grupos de WhatsApp, conversar. Depois o povo precisa pressionar os seus governantes, inclusive voltando às ruas. E o Congresso precisa reagir. O que a gente vai poder fazer é simplesmente dar subsídios para que eles possam reagir.